Fala galera, boa noite a todos vocês, a todos os ouvintes. Estamos aqui para iniciar o nosso primeiro episódio do Papo de Homens, aonde nós estamos aqui com ele, Diácono Isaldo, que é alguém que conhece, né? Fala bem de mim, só fala de mim, Só fala Fala bem de mim, bem, pronto. né? Amém. Alguém conhecedor, alguém Homem honrado, de caráter, uma ó, bênção de Deus, aí. é isso. Estou aqui também com Nossa, ele, nossa. evangelista Rodrigo, Glória a mais Deus, conhecido como aleluia. Diguinho Metais. Boa noite Lindo, pra todos. Olha aí. lindo. E eu também tô com ele, hoje. Vida. Ó, que honra pra O mim. homem das agendas concorridas. Uau! Olha, mais Quem é difícil ele? contar. Tava livre hoje, uma Olha aí. coincidência. Olha aí. Eric Alves, vamos bater pau? Ê, Deus. Eric Alves estará Tá falando conosco que aqui. você não tá atendendo o telefone. Olha Estamos aí. honrados Olha em aí. recebê-lo hoje aqui. De tanta gente que tá te chamando. Hoje Eita nós glória, temos ele recebe. conosco e será um prazer, né, compartilhar uma palavra de Deus, algo assim, né, semelhante, tirarmos algumas dúvidas, né, que está sobre a cabeça dos meus irmãos. Eu disse que eu sou parcial aqui, né? Eles que vão fazer as perguntas, eu só vou vir dando um apoio e tal, né? Mas sobre eles estão a tutela das perguntas, tá? Vamos lá. Eu quero saber quem é Eric Alves. Gente, primeiramente, paz a todos. Quero agradecer a vocês pelo convite, a Deus primeiramente, né? Isaac é um amigo já de longas datas. Diácono Isaldo, Rodrigo, obrigado pela consideração, pelo carinho. Glória a Eu Deus. sempre agradeço porque eu sei que tinha 1000 opções, mas dentre elas, por algum motivo, vocês me escolheram para estar aqui e eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Bom, Eric Alves é alguém que, graças a Deus, nasceu já filho de uma mulher cristã. Minha mãe já servia a Deus há 5 anos. Ela aceitou a Jesus quando a minha irmã nasceu depois de um propósito. Enfim, depois a gente toca nesse assunto. E nasci no ano 2000, então só tenho 25 anos de idade. É, novão. Nasci no ano 2000 Uau! e de lá idade. pra cá, graças a Deus, a princípio por muita pressão da minha mãe, né, por muita cobrança para servir a Deus, não era aquela coisa mais romântica do hoje, né, é opcional, não. Quando você estiver debaixo do meu teto, você vai servir a Deus. Já desde pequenininho, então, Desde né? pequeno, no começo por livre e espontânea pressão. Na verdade, na infância, eu fazia questão de ir muito, participar dos trabalhos infantis. Mas na adolescência tem aquela coisa, né? Ficar Tem na rua, aquele- escola, conversas. E aí você vê que você é proibido de ter a vida que os amigos da escola têm. Tem. Mas minha mãe nunca, graças a Deus, nunca perdeu as rédeas, nem sobre mim, nem sobre a minha irmã. E para a glória de Deus, crente até hoje, pregando desde os 12 anos de idade. E eu não sou tudo isso, não. Eu sou um milagre. Glória a Deus. Se hoje eu estou aqui é porque o Senhor tem cuidado de mim e da minha casa. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus, Senhor. isso aí, isso aí. Que bom, né? Ver alguém que é dedicado às coisas de Deus, alguém que, por livre e espontânea pressão, né? Graças a Deus. Eu passei por isso aí também, por livre que bom que espontânea, passamos, né? Graças E a que Deus. foi Tô aí até hoje. Agora você que foi falou mais tudo. tranquilo e... Que bom que passou, porque bom. eu mesmo não passei, não. Passou não? Não, minha mãe não era cristã assim que nem a de vocês, né? Então eu conheci o mundão, entendeu? Ih, E- barato louco. Muitas das vezes vocês têm que agradecer a mãe de vocês, porque Eu soube, segundo entendeu? o testemunho do Isaldo, ele dançava, né? o Isaldo Não. era É sábado do Senhor, do sábado. do axé, Não, do mas é forró. legal. Mas é legal. Mas vamos ao assunto. Vamos às perguntas agora, tá bom? Isaldo tá Não, ansiedade, né? não tô ansioso não. Vou fazer uma pergunta pro Eric, tá bom? Porque as pessoas têm dúvida no meio cristão e as pessoas não sabem. Tem pessoas que não sabem, vai pra igreja, não sabem como funciona, ou antes de ir pra igreja já fala muito, né? Então, assim, o que eu queria perguntar pra ti? Nós sabemos, e é uma pergunta que parece rasa, ela pode ser até rasa para algumas pessoas e para outras não. Sabemos que nosso Deus é onisciente, onipotente, criador dos céus, da terra, deixa o seu único filho. Tudo isso nós sabemos. Aquilo que nós sabemos sobre ele, tudo bem. Mas quem é Deus para o Senhor? Emendando esta pergunta, eu pergunto para o Senhor, o que é ser cristão? E eu tenho uma terceira pergunta para o senhor. Essas três, assim, ó. Uma atrás Aqui, da ó, outra, nós né? vamos fazer assim, ó, Vamos dar uma um quadro. pausa, Não, vai não daqui tem ao pausa. arejado. Não tem pausa. É pergunta sobre pressão. A próxima pergunta, por que servir a Deus? Não, mas calma aí, dá um espaço de não fala. tem, é Ele- pergunta ele- sobre pressão. Ele não vai conseguir nem calcular a Vaso, primeira ainda. depois eu cara. pergunto Não, pra tem ti que ir sobre por pressão. etapa. Qual é a Não, primeira? ele lembra. Quem é Deus para o senhor? A primeira, Isso. quem é Deus pra mim? A verdade é que eu preciso compreender que ele não precisa ser pra mim, porque ele já é. Ele já é. Uau. Glória a Simplesmente. Deus. Então, não que essa pergunta não faça sentido. Toma, Faça distrai. total e eu vou perguntar. Não, querida. Eu Isso é em entendi. relação a mim. Se eu Porque às perguntei vezes pra a ele, se eu gente quer seguro o coração, nós, tá?
somos seres tão controladores e manipuladores, ainda que a gente não perceba, que se a gente não tomar cuidado, a gente manipula até a identidade de Deus. Então, em alguns lugares, Deus é soberano, em alguns lugares que a gente frequenta, Deus é só alguém que vem para agitar o público e vai embora. Isso. Então, a minha concepção de Deus, ela não pode partir da forma que eu enxergo. Eu preciso saber quem ele é, fora das minhas opiniões, fora das minhas convicções. E aqui, já para causar um pouco de polêmica, nem tudo que Deus faz ou fala, eu, como ser humano, na minha carne, concordo. Não que eu seja um crente que discorde de Deus. Mas se a gente for ver, por exemplo, a partir do pressuposto do perdão, quem é que concorda que a gente tem que ficar perdoando 70 vezes 7? E concordar não é questão de você ser um rebelde. Tem coisas que eu não faria, mas justamente porque sou cristão e porque preciso ser alguém que segue as diretrizes de um Cristo, que eu conheço através das Escrituras, eu preciso me enquadrar e não modelar quem ele é diante do meu ponto de vista. Então, primeiro de tudo, Deus é soberano, Deus é o eterno. Porém, eu entendo a pergunta, que é dizendo para alguém, a partir da minha experiência, eu entendo que Deus é o meu pai. Entendi. Porque olhando para a minha infância, olhando para o meu passado, foi essa a primeira ausência que eu senti na minha vida. Eu nunca senti a ausência do dinheiro, não porque tinha muito, mas porque, graças a Deus, Deus sempre cuidou nos detalhes da minha família. Mas a primeira grande perda que eu tive na área da minha família foi o meu pai ter se separado da minha mãe. Como todo filho, não quer dizer que o pai me deixou largado, me deixou passando fome, não é isso. Mas todo filho sofre com a separação dos pais. E eu sofri isso com 7 anos de idade. Quando a minha família achou que eu poderia dar errado, porque se a gente for ver o currículo dos meninos que estão na criminalidade, na maioria das vezes, é um lar desconstruído, é falta de uma identidade familiar, falta de uma referência, principalmente paterna, para nós que somos homens, e aqui a gente está num papo de homens, a gente sabe o quanto a falta da presença masculina, ela molda o caráter desse camarada que está crescendo agora. E graças a Deus, Deus naquele momento se apresentou como meu pai. Não que ele não fosse, mas naquele momento, na ausência, eu percebi a presença. Então, na ausência de um pai físico, eu percebi que eu tinha o Abba Pai, o pai espiritual. Que ele vai além. Então, acho que nós é irmão, hein? Eu senti isso também. Eu até comentei contigo, né, Isaldo? Eu não tive contato direto com meu pai, não conheci, né? Eu cresci sendo apenas cuidado pela minha mãe. Eu vim conhecer agora depois de 28 anos praticamente. O Zé Galinha, né? Não, graças a Deus. Guarda pra você. Graças a Deus, meu pai sempre Guarda foi pra muito você. Meu pai sempre, mesmo separado, me buscava na escola, ia na minha casa, eu ia na casa dele. Nós sempre tivemos uma comunhão muito boa. Inclusive os meus pais também. Claro que a separação é uma tragédia, o divórcio é uma tragédia. Mas quando os ânimos se acalmam, com certeza, ao passar dos anos, minha mãe também, muito mulher de Deus, liberou perdão. Ajudou muito na hora que precisava, num caos terrível da vida pessoal dele, que com certeza atingia a família, mas minha mãe esteve ao nosso lado e também ao lado dele. Então, graças a Deus, também essa paz. Minha mãe nunca me ensinou a ter ódio do meu pai. E no começo, quando eu vi minha mãe sofrendo e identificava ele como culpado, eu dizia, eu quero que morra, eu quero que ele é caminhoneiro, eu quero que a carreta tombe, porque você entra numa revolta. Minha mãe é o melhor ser do mundo e ela está sofrendo, culpada é ele, eu quero que a vida dele acabe. E pelo contrário, ela disse, não, você tem que olhar para que Deus restaure, para que Deus dê uma dignidade, para que Deus dê uma nova chance. Então, a pessoa que foi atingida me ensinou a perdoar. E aí é o que eu disse. A gente concorda? Não. Peraí, desculpa te cortar. Vamos voltar nessa fala. Essa fala de novo aí que você disse agora. A minha mãe, que foi a ferida, né, no caso, ela me incentivou a não ter raiva e liberar perdão. Porque, assim, claro que a separação é trágica, como eu disse. Mas dependendo da forma que a mulher ou o homem que foi traído, que foi abandonado, passa isso para os filhos, ela entende, é um sofrimento, nós vamos chorar junto, vamos sofrer junto, ninguém casa para separar. É verdade. Porém, a forma com que quem ficou passa para os filhos a identidade do pai, ou você vai tornar o seu filho um revoltado, ou você vai tornar o seu filho como alguém que vai ser uma referência de superação. Sabe, não te cortando, mas já te cortando. Isso, e agora a gente vai por outro caminho, porque isso aqui é o papo de homem, gente. Isso aqui a gente não tem um roteiro, nada pré-escrito, nem nada. Então a gente vai conversando, né? Sim, perfeito. O que a gente condena bastante, querendo ou não, no meio cristão, a separação. Eu não tô aqui para falar pra pessoa apoiar a separação, nem desapoiar. Lá vem o Isaldo. Não, a gente tem que perguntar as Ficou coisas, né? Ficou bom. Porém, é assim, não estou aqui. Só que assim, às vezes, não sei se o senhor concorda, se o senhor sofreu com isso. Então, tem que perguntar para alguém que sofreu com isso, né? Ele sofreu com isso também, né?
não sei se sofreu ou não, sei que você Mais não teve ainda pai, porque ele não teve o contato, né? não teve o Foi contato. só o Não trauma da tive. separação. Dia dos Porém, Pais era o os que piores você- dias pra mim. O que você acredita, né? O que a gente acredita aqui, lógico, a gente casa pra ficar a vida inteira, casa debaixo do altar de Deus, da presença, e tem pessoas que falam assim, se você casou, agora aguenta, agora aceita e tal. No meio cristão, né? Mas assim, o casal que briga direto, um falta com respeito com o outro, um bate no outro, agride, depois a gente pode entrar nesse tema. Sim, sim. Bom, Você acha É que são seria... várias vertentes, né? São O várias brigar pro vertentes. agredir. Muita Vamos coisa. começar para a primeira. Só se agridem com palavras, mas não se respeitam mais. O ambiente em casa que seja um inferno, digamos assim, falando grossamente, né? Dependendo Não da tenho palavra, palavras dependendo bonitas. da palavra, Mas que é sim. uma agressão. Ainda Mas bem o se que agri- ele me disse lembrou exatamente uma mensagem que eu... Mas, Entendi. prossiga. Mas que se agridem com palavras. Aham. Mas às vezes tem palavras que é pior do que uma porrada. Sim, né? concordo. Então, você acha que nesse caso, um está deixando o outro mais triste do que feliz e Deus não está mais triste com esse relacionamento? Sim. Não estou falando para você que você tem que apoiar a separação, Não, não. mas A minha opinião quanto a isso, né? Fica ou separa? fica Né? ou separa. É isso, é isso. É, bom, eu talvez não seja a melhor pessoa pra dizer isso, porque sou na verdade, namoro, né? Meu amor tá ali, do lado de fora. Fala que é Sou solteiro. já mas- solteiro. Fala que é Mas solteiro eu pra não tu ver. sou casado, então, mas vamos lá. Eu amei a palavra que ele disse. Ele disse, digamos que a família esteja vivendo um verdadeiro inferno. E eu me Aham. lembro da primeira mensagem de Helena Raquel no Gideões. Cuidado com o seu lenço. Ela disse, mas pastor, eu estou vivendo um inferno. Pede para Deus te levar para o céu. Não que, mas o evangelho ele não é romântico. Jesus não morreu na cruz do Calvário para a gente ser feliz. Uau, Aham. Jesus morreu na cruz Obrigado. do Calvário para a gente ser salvo. eu falei isso Salvo. ontem. Porque se a gente olhar para os heróis da fé, que referência de alegria e contentamento na vida terrena que eles tiveram. Um que é crucificado de cabeça para baixo, os crentes que sofreram os martírios na mão de Nero e de Domiciano. E aí, nós que somos os chuchuzinhos de Deus do século XXI, vamos apresentar Um para nossa xodózinho. geração um Deus O flexível. problema Então pra vamos lá. nós é que tudo nós acha que tem problema. É. Tudo nós Então, ali é assim, um problema. ele disse algo que eu amei também. Deus está entristecido com esse casamento em brigas, em dissensões no verdadeiro inferno? É com certeza. Mas Deus também não vai ficar feliz se eu me divorciar. Claro que a Bíblia me abre liberdades diante de um adultério, diante de um abandono, diante das agressões, que aí já é um crime. Isso. Já é Mas um a pastor Helena Raquel, mais uma agressão vez. verbal não é uma agressão, porque dependendo da palavra é como se tivesse... Sim, concordo e também não, Saindo na não porrada. aceitaria. Exatamente. Tem coisas que são piores do que... Mas Sim. vamos lá, a gente tem que ter cuidado com as comparações, porque vamos lá, tem palavras que é pior do que um tiro, Sim. certo? Sim. Mas também você não vai prender alguém por uma palavra, mas você vai prender por um tiro. É. Sim. Então, sentimentalmente falando, tem palavras que ferem mais do que uma bala. Sim. Agora, criminalmente falando, socialmente falando, um tiro é muito mais grave do que uma palavra. Com certeza. Se você tem uma filha, olha como que a nossa comparação muda. Se você tem uma filha, digamos que você é a pessoa prejudicada na relação, e aí você diz, por essa palavra eu preferia ter tomado um tiro. Aham. Certo? Certo. É uma comparação completamente utópica, é fora da nossa realidade. É. Mas se você tem uma filha que está num relacionamento abusivo, você preferia que ele xingasse ela ou que ele desse um tiro nela? Xingasse ela? Então, na verdade, então vamos lá. Onde está o nosso respaldo? A agressão em palavras, eu acredito que ou a gente ora, e aqui a gente foge dos discursos sociais, da Sim. mídia, do separo. Sim, Eu sim. estou falando de um casamento baseado no evangelho. Duas maiores decisões. Tem que ter cuidado, senão eu falo muito. Primeira, Não pode falar? com quem eu vou passar minha vida eterna? É a maior decisão da minha vida. Com quem eu vou passar minha vida eterna? Segundo, com quem eu vou passar minha vida passageira aqui? São duas, porque agora nós estamos num papo de homens, né? A Aham. mulher, ela tem o poder de, junto ao homem, ou ela joga esse cara lá em cima, ou ela destrói lá ele. embaixo. Salomão, ele diz que a mulher, ela chega a ser pior que a morte. Eu acredito nisso. Parece que tá me assistindo agora. Mas assim, no caso, por que Pode disso? ser. Por que disso? Pode ser. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Isso. A tola, ela destrói. Ou Pronto, seja, ele trouxe um respaldo bíblico para aquilo que eu disse. Perfeito. sim, ou seja, a mulher, ela tem o poder tanto de levantar ou derrubar o cara. Sim. Um cara, dizem, né, que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher, e eu discordo, porque quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, vê que, na verdade, Deus, ele tira da costela, do lado. Então, a mulher, na verdade, ela não é mais que um homem, nem menos que um homem. Ela é uma base para o homem se manter de pé. Sim. Então, o pilar da casa
eu acredito que seja a mulher, mas a resposta final é o homem, de fato. Sim, sim. Só que o homem não dá. Deus olhou e viu quando Adão estava sozinho, disse Deus, não é bom que o homem viva só. Foi a primeira coisa Então, que Deus enxergou de forma negativa. A terra é boa, o céu é bom, a tudo lua é é bom. boa, tudo é bom. Menos o a homem solidão do Menos homem. a solidão. Ele precisa de Porque homem. Deus sabia, porque existia porque Deus olhou e disse, eu tiro e faço a mulher. Tirou a costela e fez a mulher. Só que mesmo assim ficou um espaço ali para ser preenchido. E a Bíblia diz que Deus preenche com carne. Só que a carne que é preenchida ali, Adão olhava para dentro de si, e quando ele olha pela primeira, eu dei a doutrina sobre isso na terça-feira, quando ele olha para Eva, ele olha e diz, tu és o pedaço que falta em mim. Então foi o Mas é algo forte, né? entendeu? Tanto Ele é que ela foi lá e entendeu. levou o fruto proibido. Então, É ela porque deu o uma destruidinha naquele casamento negócio. diante de Deus, ele é algo vitalício, é Vitalício. eterno. É claro que ele abre espaço para quem foi prejudicado. Mas assim, diretamente, como eu disse, o evangelho não é romântico. À luz da Bíblia, se você está vivendo uma situação difícil, claro, nada que diz respeito a um crime diante das agressões, Aham. como diz o pastor Ana Raquel, não leve para o pastor, leve para a delegacia. Exatamente. Polícia, resolva. Se encontra uma mulher que foi agredida, vamos lá receber uma oração. Minha filha, a gente vai orando no caminho da delegacia. É isso aí. Essa é a Concordo palavra. É orientação. É orientação. É uma coisa que eu conversei com eles essa semana. Eu falei, é necessário o papo de homens, porque tem coisas que a gente não vai tratar na igreja. E não é ruim que a gente não vai tratar na igreja. Né? E se alguém discordar aqui, que me diga. Por que tem coisas que a gente não vai tratar na igreja? Porque assim, você vai na igreja para você orar, para você escutar uma palavra, para você entender, para você louvar, para você glorificar a Deus, para você falar que Deus é bom. É tudo por Ele. E muitas vezes quando você está fraco, para você buscar força. Aí você está em casa com vários problemas, o marido, a mulher, o dinheiro, o financeiro vai falar, pastor, você pode falar do meu problema aqui? Pode? Não, o que você pode pedir para um pastor sempre é um aconselhamento, Uma é direção, alguma né, coisa. uma ajuda. É algo assim, tem orientação, coisas né? que eu falo assim que nunca tudo se resolve. Igual você pegou um corte, você se cortou. Você não vai lá, pastor, costura. Você vai no médico. Tem coisa que é pro médico. Você tá com corte Aí superficial. também é loucura, Não, né? presta atenção. É loucura. Presta atenção. tomar cuidado, O corte é irmão. superficial. Tem gente que faz isso. Corte é superficial. Até por Mas e nada. a tua mente tá tão doente quanto o teu corte. Só que a tua mente estando doente quanto o teu corte, tu não pode chegar lá, pastor, fica orando por mim, cara, tu precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Não, Só isso que é você lindo. tem que Isso- entender. isso com Só que as certeza. pessoas não entendem. Ai, meu pastor não foi lá e não orou por mim, não sei o que lá. Pastor, Tá não lá tem na bola de página cristal, da irmão. igreja lá, A às igreja vezes do meu século- pastor é advogado, às vezes meu pastor é médico, às vezes Com meu certeza. pastor é Só que do muitas vezes você tem que buscar. Pastor, tô com dor de cabeça, ora por mim. Pastor, tô com a De cabeça. pirona Por que que eu resolve, falei- Dorflex Por que resolve. eu falei do corte? Porque o corte parece até meio assim, esdrúxulo. Eu falar, pô, Sim, mas sim. vou lá por um corte? Tu vai lá por uma dor de cabeça, irmão. Tu vai lá por uma doença Eu psicológica. concordo que Deus Tá cura entendendo? dor de cabeça, mas é o que eu digo. Nós ficamos tão relaxados nesse evangelho que nos apresentaram que a gente sempre pregou o Deus das causas impossíveis, mas agora até o possível a gente quer que Deus faça. É. Eu sempre digo pra minha mãe sofre de problemas de coluna, fibromialgia, são doenças assim, terríveis. E a gente ora pra Deus curar. Curar. Mas enquanto Deus não cura, você tem que tomar o comprimido. Tem coisa, irmão, que Deus não vai curar. É isso que eu Tem falo. câncer que Deus não cura. Quanta gente de Deus a gente conheceu que o câncer levou? É uma doença, uma enfermidade. Câncer não é demônio. Depressão, é claro. Como eu digo, o diabo ele se aproveita daquela Isso. situação. Não. Então você recebe o diagnóstico de câncer, cara, tu vai ficar mal. Aí o diabo vai Ele tentar se te deprimir, aprofunda, te oprimir, pra intensificar aquele sofrimento. É isso mesmo. Entendeu? Pra tirar tua salvação, pra tirar tua paz, pra te deixar mal com a família, mal com os filhos, pra criar N situações. Mas nós precisamos entender que existe um Deus que ele, a plataforma dele é o impossível. É claro que eu não duvido. Já foi muita E ele situação que as faz. irmãs falavam, cheguei com dor de cabeça, Deus me curou. Essas coisas Deus também faz, é Tudo maravilha, bem, é milagre. bem, tudo Mas a bem. gente não pode se apoiar Mas ele nisso. falou que a gente só e se achar apoia que- e É. Só reclama pra de eu, umas coisas que só não pra eu pode. beber água aqui e ouvir vocês um pouco mais, que eu falo muito, como eu digo. Não, fala, tá mas tranquilo. Seu Tem uma convidado, frase irmão. que eu até postei esses dias, que diz assim, eu não lembro agora quem foi o escritor, mas ele disse assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Matei o cavalo e agora eu não consigo mais entregar a mensagem. O cavalo, Olha isso. no ditado Forte. dele, na fala dele, era o seu corpo físico. Então a gente se preocupa tanto com a mensagem, a gente vira à noite estudando o texto, e aplicação, e vai pro banheiro, e aponta pro espelho, e estuda, e compra livros. Mas, cara, você não faz um exame de rotina. Você matou o cavalo. Porque o cavalo é um meio de transporte. Então, por onde a mensagem passa? Deus não vai mandar um anjo para pregar para a igreja. É isso aí. Deus vai me enviar. Mas se eu não cuidar da estrutura do meu corpo, eu estou prejudicando o reino. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele agora, mas quem diz isso é o Adson Belo. Adson Belo, pastor da IMAF. Cara, totalmente absurdo. Ele sentou com esse, eu não sei se é Paulo Canuto, não sei como, enfim, não vou falar para não errar. Mas ele sentou e teve um tempo de mesa com esse pastor.
E ele disse, pastor, eu quero te ouvir, não quero falar, quero... E ele falou, você sabia que eu morri aos 44 anos? Aí ele falou, peraí, pastor, como assim? O senhor tá na minha frente agora, já um idoso, como é que o senhor morreu aos 44 anos? Ele disse, não, eu morri. E aí, quando ele diz a frase, né? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Não cuidei do cavalo e agora não consigo mais entregar a mensagem. Matei o cavalo, na verdade. Eu matei, eu suicidei, porque eu não fazia exames, não cuidava da minha saúde. Matou ele mesmo. E aí ele disse assim, que morreu e ele viu o velório dele. E quando ele viu o velório dele, as pessoas à beira do caixão perguntando para ele, perguntando, meu Deus, mas por que o senhor levou tão novo? E é como se ele se encontrasse com Deus e Deus dissesse para ele, tá vendo? Além de você não cuidar da sua saúde, você está fazendo as pessoas me acusarem por ter te levado, quando na verdade você cometeu um suicídio sem dar um tiro na sua própria cabeça. Você não se cuidou, morreu cedo e as pessoas estão duvidando de mim, me acusando de ter te levado. Tem um texto que diz assim, fugiu agora, aquele que a gente sempre lê nos velórios, preciosa é a morte dos seus santos para Deus, né? O pastor... Tá fugindo todos os nomes agora. Será que é o nervosismo na câmera? Eu tô muito tranquilo. Pastor Matheus Soares. Finge que ela não tá Ele aqui. pregando um texto, ele disse assim, o precioso ali custa muito para o Senhor. Eu acho que é King James que fala isso. Custa muito para o Senhor ver um santo morrer. É como se o Senhor dissesse, olha, se ele ficasse mais 10 anos vivo, ele ainda conseguiria aconselhar muita gente, liderar muitos jovens, aconselhar muitos casais, pastorear muitas igrejas, abrir novas congregações. Mas talvez ele não tenha se cuidado e ele morreu antes da hora. Olha aí. Então forte. custa para o Senhor ver um santo morrer, né, antes da hora. Para você que tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente, tá bom? E a gente vai aqui interagir com você também, que tá nos ouvindo, tá? E a gente vai seguir aqui o Eu roteiro. vou seguir aqui, o que a gente acabou esquecendo de falar dos patrocinadores. Vou falar dos patrocinadores agora. Tô falando no meio do programa, a gente acabou esquecendo, tá bom? Esse é um oferecimento da Vou Viajar, tá bom? Empresa de excursões. Oferecimento da Vou Tem que Viajar. fazer internacional, pô. Não, vamos fazer internacional, tá bom? Da Vou Viajar, empresas de viagens e turismo, tá bom? Segue a gente lá, vouviajar.excursão. Oferecimento também da Word Celulares, tá bom? É uma loja que tá do lado da Vou Viajar, aqui na Avenida Angelina Prete Silva, número 360, tá Tem bom? excursão pro Dia dos Namorados? Vai não, Tem precisa. excursão pro Dia dos Tem, pô. Namorados. Que É ele E, aí, ó. você tá vendo agora Bom. na Vou Viajar, a Vanessa vai me bater, vai mandar. Vou até esconder aqui pra Vanessa não falar, tá bom? Tá vendo primeiro pela Word Celulares. Se você for lá na Word Celulares comprar celular, película, alguma coisa, você vai ter 15% de desconto no dinheiro, 10% de dinheiro no cartão, tá bom? De desconto, tá? Depois você fala com ele lá, que viu no podcast. Qual o nome Papo dele? de Homens. É o Fernando. Não. Use o código Nossa, Eric é o, Pop. Boa! tá bom? É o Fabiano, o nome dele é o Fabiano, tá bom? Depois você me cobra aqui qualquer coisa, me pega na rua, tá? Pode falar os seus aí, Diguinho? Tenho mais alguns patrocinadores aqui. A gente tem que falar um pouco dele, porque são pessoas que reconheceram esse projeto, né? Hoje é o primeiro projeto, iniciou com você, graças a Deus. Nós temos que falar do Igor Space. O Igor Space se candidatou a vereador, não conseguiu, mas eu creio que Deus vai estar na mão de Deus. Mas é um homem que está sempre ajudando a gente. Sempre que ele está precisando, ele está nos ajudando. E também queria falar do Irã Construções, que é um amigo meu também, que ele trabalha com todos os tipos de reformas. Todos os tipos de reformas. Pintura, troca de piso, encanação, tudo que precisar, né? Vai ter na telinha aí o número dele. Vai ter, Yasmin? Lá na tela vai ter, né? O número. Também gostaria de falar do irmão da igreja, que é o Max Pintura em geral. Pinturas de residência, comercial, pintura interna, externa, acabamento profissional. Também vai estar aí o WhatsApp dele, você que está precisando pintar seu apartamento, sua casa, sua loja, seu comércio, a chave que Deus entregar na sua mão. E também gostaria de falar do Júlio Tadeu. Também é construções e reformas. Ele faz todos os tipos de construção, levanta até prédio. Esse é diferenciado. E além disso, ele também trabalha com imóveis, venda de imóveis, venda, compra, ele faz tudo. É tudo ele. Uau. É tudo. Também está ajudando nós. E não posso esquecer de falar, né, Isaldo? Isso mesmo. Do Diguinho Metais. Você que tem sua latinha, seu cobre. Você que é eletricista, sobrou lá a fiação, vai lá no Diguinho Metais, melhor preço da Baixada. Qual é o endereço? É a Avenida Marechal Deodoro, número 83. A gente compra todos os tipos de material fino, todos. Melhor preço da Baixada. Se tiver quantidade, a gente aumenta o valor.
Esse é os nossos patrocinadores. E logo mais vai ter mais, que já tem gente chamando. É isso aí, vamos Se passar. quiser mandar um lanche pra gente aqui, estamos recebendo aqueles recebidos também, tá? Se quiser mandar um você lanche, que uma Apoio pizza do aí ao Eric vivo. Uber particular também. Aí, ó. Olha aí. Pronto, pode colocar É, Eric Uber. brincadeira, Não, brincadeira. Eric Uber precisa de um particular. Uber particular. Você vai... Não cheguei ainda no nível de agendas do Isaac para ser um itinerante, né? De Ai, sucesso. meu filho. A gente tá aí Meu filho. no Uber. Ah, se Deus não tocasse. Fala de mim pra ele, fala de mim pra ele. Aleluia, aleluia. Só a misericórdia. mano. Mas, queridos, vamos voltar aqui. Vamos lá. Eric, eu quero fazer uma pergunta simples. E eu acho que todo pregador, ele já vivenciou isso e teve aquela mensagem que marcou a sua vida, seu ministério. Aquela mensagem que a gente nunca esquece, aquela mensagem como... É como se... Posso até dizer como se fosse a primeira pregação, a primeira mensagem. E aí, qual é a primeira mensagem assim que... Uau, essa é a mensagem. Olha, eu sempre digo assim que eu não tenho uma mensagem favorita. Eu mudo de ideia a cada 3 meses. Os pregadores me entendem. A gente prega aquela mensagem como se fosse a mensagem da vida. 3 meses, você esquece ela. Principalmente eu que não anoto nada. Não anoto. No outro telefone eu estava começando a anotar algumas mensagens, porque eu estava escrevendo 2 livros, né? Sobre Neemias e sobre Jacó e Esaú. As duas eu preguei aqui nas 2 últimas vezes que eu vim. Na verdade, de Jacó e Esaú eu preguei no Congresso de Jovens. Deus me deu uma mensagem em cima da de Neemias, viu? Essa cópia aí. Eu vou querer participação desse louco. Se precisar de esboço, eu tenho, tá? Mentira, gente. E aí, assim, eu tenho uma mensagem favorita por época, né? Por tempo. Mas a primeira mensagem que eu acho que eu preguei mesmo foi Êxodo capítulo 3. Tinha 12, 13 anos. A primeira oferta que eu ganhei foi um terno. Acontece, já está- benção. Um pastor que já está com o Senhor. Olha aí. Minha mãe ficava muito mal, muito preocupada, né? Com medo de eu falar alguma besteira. Eu tinha 12 anos de idade. Mas desde então, Deus me inspirou muitas mensagens. No começo a gente começa aquela ambição, né? De fazer o culto virar, de fazer o povo levantar. E pra gente entender que isso não é uma reação que não é uma prioridade para Deus, demora anos, demora tempos. Mas Deus me deu mensagens muito mais, assim, internas para que confronte, né, o ego do homem, a mente do homem, do que... claro que tem dias que a gente sente um arrepio diferente, que a gente dá Esses dias eu cantei Corinho de Fogo, varão. Mentira! Não, Aonde é que eu tava Se quando eu tiver vi alguém isso? da IFEC aí, Aleluia! coloca um emoji do fogo aí, porque... Não, eu Pastor não Thiago sou me inimigo... abandonou. Pastor Thiago me abandonou. Pastor Thiago. Eu não sou inimigo do poder e tal, mas vocês me conhecem, né? Eu já prego na Remanescentes há anos. Mas... Referência. Eric A é última referência vez pra mim. tu rodou, pelo menos. Foi, Achou ó, e tá vendo? tudo. Então, assim, O mas Eric é hoje- referência pra mim, gente. Ele só não atende meu telefone quando me Nada. chama, mas ele é referência, também. Hoje eu Atender eu telefone entendo. é Mas só eu pros sei que- íntimos. Eu sei que a pergunta é sobre a melhor mensagem, mas assim, muitas mensagens marcaram. Por exemplo, a de Neemias, eu preguei, e eu não te autorizo a mexer nos meus lixos. O pastor Luiz Gomes fez uma campanha, restaurando as 12 portas de Jerusalém, e no sorteio a minha porta caiu com a porta do lixo. Meu Deus. Eu fui ler, varão, tem um versículo que diz, então Malquias, filho de Recabe, governante de parte de Bet e Raquel, restaurou a porta do lixo e colocou trancas e ferrolhos. Aí eu preguei, por que colocar tranca e ferrolho na porta que é do lixo? Ninguém não dorme porque esqueceu a lixeira destrancada. É. Ladrões não têm interesse em roubar os lixos. É verdade. Na verdade, o interesse do lixo não é dos ladrões, sim dos vira-latas. Porque eles insistem em revirar lixos que a gente já descartou. Então, todas as vezes que alguém já teve um lixo na vida, um adultério, uma perda, um divórcio, uma mancha, Querem algo mal mexer resolvido. naquilo dali, né? E aí você tenta se reerguer, os vira-latas vêm e dizem, mas você já fez isso aqui. Vira-lata. E aí vai, Mas tem é o verdade branco que é isso vira-lata, tem pastor que tem comportamento de vira-lata. Não levanta ele porque o cara tem um passado ruim. Mas quem aqui é bom? Não é bom. Disseram pra Jesus, tu és bom. Ele disse, só não, bom é Mas Deus. esse levantar é do pastor ou é de Deus? Deus levanta, mas o pastor precisa reconhecer. Porque se Deus me levantar e o pastor não me reconhecer, eu me torno um rebelde. Se, digamos que o Isaac tem chamado, por exemplo, para liderar os jovens. Deus levantou Isaac como um líder para a juventude, uma referência para os jovens. Os jovens reconhecem isso, mas se o pastor não reconhece, o Isaac vai chegar na igreja e dizer assim, a partir de hoje, eu lidero, saio líder, saio regente, a partir de agora é eu, minha esposa e acabou. Sou nem doido. mano. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, você tem o chamado de Deus, mas para cargos na igreja, a igreja precisa reconhecer. Todo mundo aceita isso ou não? Não, né? Por isso tem bastante rebelde, né? Pô, mas tu pergunta e já Ah, eu responde. já pergunto. Não, eu quero que ele responda, mas assim, eu pensei agora. Falei, Tem não, muito nem todo pastor mundo que aceita, limita, né? tem muito pastor que não tem consciência de quem ele é em Deus, que aí ele enxerga pessoas que têm potencial também como uma ameaça,
Mas existem pastores que têm visão de Deus e não vai fazer algo fora do tempo. Na minha cabeça, né? Na minha opinião. Eu achava que, tipo assim, eu sou diácono, daqui a pouco eu virei evangelista e virei pastor. Tudo fosse confirmação É modo de carreira, É. Deus. Não, sabe por Mas quê, é um Isaac? perigo Porque isso. assim, quando eu passei para evangelista, eu era diácono, eu não queria. Eu não queria mesmo, não queria. Falei, Deus, não estou preparado. Eu vim do mundão. É uma história muito, muito doida, muito longa. Né? Eu servo a Deus, na realidade, uns 5, 6 anos no máximo. Cristão mesmo, batizado. Eu acho que faz uns 5, 6 anos. Casei com a Gai em 2022. Mesmo estando com ela 10 anos, né? Era algo que eu não queria, eu era diácono, eu não queria. Não estava preparado, não sei muito da Bíblia, entendeu? Eu tinha que estudar. É uma loucura, porque eu tenho empresa, aí eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, sair, eu sou a primeira a chegar, a última a sair, entendeu? Ter esposa. demandas, né? As demandas. Então, tipo, eu falei, não estou preparado. Mas, se for realmente o Senhor que quer que eu seja evangelista, então me fala. Aí, rapaz, aí o negócio pegou fogo. Porque foram pessoas que eu nunca vi na minha vida. Entregou a mesma coisa que eu tinha orado a Deus. Uhum. Então é confirmação do Senhor. Aí você se alegra. Sim. Porque você tá subindo de nível pela vontade do Senhor e não pela minha vontade. Porque tem muitos que têm vontade e sobe porque o pastor é amigo. Na bibibi, verdade, blá, blá, a blá. subida é só material. Você só sobe o altar de Sim, concreto. sim, Mas sim. meu antigo pastor sempre disse, a escada do ministério, na verdade, ela não sobe, ela desce. Sim. Porque o maior serve o menor. Então, na ceia isso é explícito. Quem serve o membro? O diácono. Ah, Quem serve o diácono? Os presbíteros. Quem serve o presbítero? Os pastores. Então, na verdade, a escada ministerial, a gente tem aquele glamour. E não tem glamour, não, cara. Não tem. A escada do ministério, ela desce. Então, o pastor serve todos. E quem serve o pastor se não é Deus? Dificilmente você vai encontrar um membro que sirva o pastor da forma que o pastor sirva a ovelha. é verdade. Então, é uma escada que desce realmente. E aí é uma cobrança muito grande em cima dos pastores, às vezes, né? É. Claro, e isso é bíblico. A quem muito dado, muito foi cobrado. Porém, é claro que existem uma cobrança além, né? Sobre os filhos, sobre a esposa, como se os filhos tivessem que ser iguais ao pai. Não tô falando de um pastor que não tem rédeas familiares, mas tô falando de você exigir que o filho seja o vice. E às vezes o cara não é. Às vezes o cara vai ser jogador de futebol. E aí? Às vezes o cara vai ser um médico. É verdade. Às vezes o cara vai ser... Mas não, a igreja quer pressionar... Não, isso era antigamente, quando... E às vezes Deus ainda quebrava, né? Ezequiel era filho de sacerdote, aí Deus falou assim, deixa eu mostrar que eu mando nesse negócio aqui. Não é porque eu sou que meu filho vai ser. Exato. Eu digo que filho de crente também tem que aceitar Jesus, tem que confessar Jesus, tem que se batizar. Não é A porque princípio, nasceu, por né? obrigação. Não pode esquecer de, agora meu filho tá ficando mais Exatamente. 15, 16, eu não posso obrigar. Pode. Tá debaixo do teto, filho. Pode. Porque minha irmã sempre quis fazer uma tatuagem. Nada de absurdo. Minha irmã sempre foi, até hoje. Casou, já saiu de casa. Tem 3 filhos e não fez. Eu tenho umas 50 tatuagens. Porque minha mãe... Não, e não que seja... Não é nem esse o problema. Minha mãe disse assim, olha, dentro da minha casa não. Pronto. Minha irmã casou, morou no sozinho e ela respeitou. Então a mãe precisa ter as rédeas. Eu com 25 Mas vamos anos... entrar eu numa sou- polêmica que é... Sangue de Jesus tem poder. pecado Acho que eu vou... com a tatuagem? Eu não tenho, tá? Mas seria pecado? O que você acha, assim? Parão, eu A gente não tem que trocar tenho... uns assuntos polêmicos agora, né? Pra dar uma... Eu não, como eu Não, disse. depois de cristão ou... Não, depois de cristão. Porque- Você cristão fazer uma tatuagem. não, Depois assim, que eu virei pecado? cristão, eu não fiz Isso. mais Não, nenhuma. não. Eu não tô falando... É assim, você se faz nova criatura. Quando você vira cristão, Sim, querendo ou não, sim. você né, morre pro mundo, É. você faz uma nova criatura. E fazendo-se uma nova criatura, você depois de virar cristão, é pecado? Você acha que... Olha, Porque se for para ser base ele bíblica, quer ser nós muito não temos, polêmico, né? Ele polêmico? quer Não, acabar a com a gente minha tem que- raça Ah, aqui não. nesse lugar. O que você acha que... É que a gente é ensinado que é errado. Eu não tenho tatuagem nenhuma, mesmo porque numa Ferrari não tem um colante. Então, na Ferrari aqui não vai ter um colante, né? Não tem como, né, Vaso? Pronto. Porém... Pronto. Pronto, Tu respondeu. Não, Ferrari não tem colante. Tu Não, respondeu, não é isso. irmão. Não, Mas não, tu não, deu uma não. resposta aí que Não. acabou. Não. O Isaac Eu quer dei falar, o Isaac quer falar. Fala no meu lugar, irmão. Fala então. Não, eu quero, Tô que- bombado, eu quero, tô eu bombado. quero te acompanhar na Não, então fala. Eu acompanha, vou então. vou acompanha. contigo. É que Vai, o vai. Diguinho já não era aquela Ferrari, né? Então ele colocou... Irmão, não, mas depois que eu segui o caminho do Senhor, eu não fiz mais. Não, você não fez mais. Eu tô brincando e tal. Entendeu? Enfim. Chama o Na break minha- aí, na porque os minha- ânimos na estão... minha- Se, Chama o nós for- comercial. se for pela Bíblia, a Bíblia fala que é Aonde? pecado. Fala Tá que vendo? é. Vamos lá.
vou pesquisar Mais uma aqui. vez eu digo, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, porque existem pastores que trabalham essa área. Nem todas as perguntas eu consigo Sim, sim. responder. Como Não, mesmo porque, gente, desculpa, É. até vou te cortar de novo, cara, mas assim, aqui, gente, até pra gente entender, não é o que a gente fala que tá certo ou errado. Exato. É um papo, né? É um verdade? papo. É um Tá papo. bom? Então, o que Não, o Eric sim. falar que não vire resposta, aquilo que eu falar também que não vão cobrar meu pastor lá, porque meu Não pastor nem sabe o que existe eu ia perguntar pessoa aqui, tá? melhor para te orientar do que o seu pastor, do que gente Isso. muito mais. Porque senão o Que povo aqui é um quer- papo, gente. Tem aqui gente é um que é papo. apacentada É. por pastor de podcast, né? Olha É, aí. Tem gente que Não, vem porque com que- história da internet, É, confronta porque que pastor. acontece? É isso mesmo? Não. Tem muita gente que tem dúvida, Sim, sim. entendeu? E, tipo, cada um vai ter sua opinião. Qual a sua opinião sobre? Não é que é pecado. Vamos Sim, lá. sim, minha opinião. Vamos melhorar, gente. Qual a Minha sua opinião. opinião sobre? Ah, então Vou- obrigado. vou Agora ajudar aqui. obrigado. Vou ajudar aqui o Eric. minha Qual a sua opinião opinião sobre? Vamos lá, minha opinião. Como eu posso formular isso? Vamos lá, eu não me atrevo. É porque a Bíblia não é escrita na nossa linguagem contemporânea. É claro que são traduções. Sim, É isso sim. que eu tô tentando E não explicar, tem entendeu? coisas Não explícitas, tá como escrito, por né? exemplo, Proibido o fazer termo tatuagem. homossexualismo não existia na época de Jesus. Então, não vai estar lá. É pecado ser homossexual. Então, assim, existem palavras que surgiram tempos depois. E aí tem aquele versículo de Levítico que diz: não façais marca no seu corpo em nome de mortos, mas o mesmo versículo também diz: e não corteis os vossos cabelos arredondando os cantos da vossa cabeça. Então a gente corta cabelo, mas não faz tatuagem. Então, assim, são textos que estão escritos, que aí falam, né, de fazer marcas no corpo, por mortos, por memórias e tudo mais. Isso. Mas a minha opinião, como não tenho é assim, eu fico com o que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acredito que depois de crente, se fosse pecado, o Senhor não leva em consideração aquilo que fizemos no tempo da ignorância, enquanto a gente não sabia. Porém, aquilo que eu não tenho um respaldo perfeito para dizer é ou não é, como o adultério, como a fornicação, como a língua maligna, Algo como concreto. né? isso, algo concreto, explícito, eu prefiro não fazer. Então, se eu sou um pastor de igreja, eu aconselho, não faça. Os meus filhos, eu vou aconselhar, não faça. Tem um pastor que ele diz, um vídeo, ele diz: não, biblicamente não é pecado, mas se o seu pastor não permita, não faça, não vai se tornar um rebelde. Por exemplo, Amém. a minha igreja não Entendi. permite barba. Não é, e meu pastor diz, não é bíblico, mas é um costume da igreja. Isso é o Pronto. costume. Sabe o que eu fazia? Pronto, Deus agora vai depender de uma barba, batia de frente. Queria, sabe, tirava a barba porque era líder, mas eu sempre fui revoltado batendo de frente. Fui trabalhar de jovem aprendiz no campus. Tirar a barba. Chegaram lá, tira a barba. Na segunda-feira tá eu sem barba nenhuma sorrindo. Então quer dizer que para a tradição de uma empresa eu respeito e a tradição do meu pastor eu não a respeito. É uma educação, né? Entende? Entendi. Então assim, eu não faria. A minha opinião Uma é. opinião, não eu, tá dizendo. eu prefiro tá bom, não gente, fazer. Eric tá dizendo que é pecado, que não é pecado. Falando Eu que ele não prefiro faria, o prefere Eric, fazer. o Eric Até CPF, tá, hoje. gente? CPF, Eric, Até pessoa porque- física. Até porque hoje, o tempo que nós vivemos, muita coisa. Depois está eu vou acrescentar um negocinho, mas modificada. fala que eu tô com a boca seca. Hoje as coisas estão muito Já, modificadas. pega água aí, Zó. Né? As pessoas Tá bom, tá aí. querem. Peraí, tá aqui, ó. Não tem nem água aqui. As pessoas Faz querem. propaganda não, que a Clarissa não deu. As pessoas querem também deixar tudo de acordo com o seu querer. Vamos lá. Ah, é porque não está escrito, eu vou fazer. Ah, é porque eu acho que não é, eu vou fazer. E não é bem por aí. Tá longe de ser. Não é bem por aí. Porque, na verdade, a Bíblia diz: ai, por quem vem o escândalo? E eu digo assim: se eu faço algo que vai escandalizar, não precisa escandalizar ninguém de fora, se escandaliza meus filhos, já se tornou pecado. Se escandaliza minha esposa, se tornou pecado. Então, o problema é que a gente quer pegar aquilo que não tem utilidade e quer fazer aquilo útil, Sim. sendo que não tem a necessidade nenhuma. E Paulo, ele é claro em dizer que, é bom que isso não aconteça, porque, tipo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas isso é uma outra área que ele declara, mas quando a gente pega e para analisar que as pessoas hoje pegam aquilo que, por exemplo, não tem necessidade de eu tomar esta água, mas vou tomar porque eu quero. Mas aqui eu sei que tem algo dentro desta água que contamina a água. Só que para ele não faz mal. Mas tem um povo que diz: pô, não é legal, não deve ser feito, não deve ser por aí. Ah, mas para fulano lá não é. Então, assim, a gente é muito bom de olhar pro aquário dos outros e ver os peixes de lá. Só que não sabe o que o pastor de lá tá lutando, né? E outra, eu creio muito nos mistérios pessoais. É pecado pintar cabelo?
Mas tem mulher que Deus não deixa. Uau. É pecado cortar? Não. Tem 25 anos falando isso, mas eu ainda peguei. Eu sou de um tempo, é até estranho falar isso, né? Porque eu tenho 50 anos. Olha aí, ó. Mas eu sou de um tempo onde eu via mulheres da minha família parando na frente do espelho e perguntando: Deus, essa roupa tá boa? O senhor quer que eu vá assim? Tem Eu perguntar já no vi Facebook. várias vezes minha mãe trocando de roupa. Por que a mãe tá trocando? O Senhor não quer que eu vá com essa. Então tem coisas que Deus vai cobrar de mim. Eu uso bermuda. Se você me ver trabalhando de Uber no mercado, na padaria, eu estarei de bermuda. Tem gente que Na pode- igreja não, porque eu entendo que não é um lugar adequado para eu estar vestido do jeito que eu quero. É pecado, não é pecado. Mas ali eu encontro liberdade Exato. e isso não é que, não me condena, então pode. Não. Fala assim, Sim. eu vou adulterar porque não me condena. Não. O que eu estou falando é de uso, é de costumes, é de Sim, comportamentos. sim, sim. Não é que não me condena, é que Deus não cobra isso do Eric Eric. pessoal. Isso. Outras coisas sim. Minha esposa passou por isso. Eu tenho amigos que não usam bermuda. Minha esposa E eu passou vou por dizer, você é muito crente. Porque nós temos dois pilares. A igreja antiga e a igreja contemporânea. Sim. A igreja antiga, segundo a nossa linguagem, é a igreja que não pode nada. A igreja contemporânea é a igreja que pode tudo. Tem um problema. Antigamente, televisão era pecado. Hoje tem televisão no culto, no altar. Não Sim. para assistir, mas tem uma televisão. Porque antigamente aquele objeto era do diabo. A gente demonizou muita coisa que Demonizou poderia muita ser coisa útil que para a igreja. poderia ser isso útil. mesmo. Uma aí. câmera no culto, Hum. Wi-Fi na igreja. Gente, isso era um absurdo. Era um absurdo. Era um absurdo. Só que depende de quem usa, eu acho que é um absurdo. Exatamente. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. A gente precisa assumir que a época da igreja que não podia nada, tinha mais manifestação divina lá. Com certeza, mais milagre. Nesses cultos que a gente vai hoje, onde é só farofa pentecostal. E eu não duvido dos mistérios de Deus. Eu também entro no manto, eu macho com varão, eu pulo, falo em mistério. Creio no Deus que dá dons, interpretação de línguas, discernimento, Sim. palavra. Isso. Agora, procura as manifestações que... Difícil. mas lá tinha pecado. Tinha pecado. Lá na época tinha pastor, ladrão, tinha Tinha, crente, mas que tinha, na agressivo. verdade, na verdade aquele tempo era um tempo em que os povos respeitavam, na verdade. Justamente, Tinham os medo. crentes. Tinha medo. Era isso que eu tava pensando. Até ia falar. Hoje os mistérios de Deus, por exemplo, eu tinha medo quando eu via Deus tomando os vasos. Uhum. Eu já disse isso, eu deitava no colo da minha mãe e fingia que tava dormindo. Ela batia e falava, levanta, que eu sei que você não tá com sono, dormiu o dia inteiro. Com medo. Hoje, a gente entra no manto e as crianças imitam. Fica brincando. É. Claro que tem a inocência da criança, Sim. a pureza, que ela pode rir, achar engraçado. Mas eu estou falando que na época de criança, eu tinha tanto temor que eu via Deus tomando e eu sentia. Teve um culto que minha mãe estava naquele poder, minha irmã, sendo batizada com o Espírito Santo, com 10, 11 anos de idade, me deu uma crise de choro. Brasil para Cristo, isso. Minha mãe voltou e falou, o que foi? O que tá acontecendo aqui? Eu falei, eu tô sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Mas eu também tinha medo daquilo. Era um temor, na verdade. Na minha linguagem era medo. Mas era um temor, uma reverência, um respeito. Hoje, eu não vou nem Nossa, falar o que a olha, gente tá eu vou- comendo assim eu vou- enquanto eu o vou- culto eu vou- né? eu vou Porque a gente dizer- vai entrar em outros eu vou detalhes dizer, aí. eu vou dizer E a minha pra namorada ti, já comigo aqui. Eu Mas, com gente, cinco- é um papo de homem, então deixa o Eric É. falar. Amém, tá bom? Eu com 5 anos de idade, cara, eu preguei, comecei a pregar com 5 anos de idade. Né? Culto de crianças Então, com 5 anos de idade, eu não vou dizer que lembro muita coisa, mas lembro a primeira mensagem, né? Assim, parece que não, mas graças a Deus essa parte da memória eu consigo. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, na Igreja dos Coroados em Cristo, a igreja pastoreada na época pelo pastor Reinaldinho, e eu preguei no culto de crianças. Eu lembro que quem estava neste culto também, que posteriormente ia pregar, era o pastor Cleiton Paulo. Eu lembro que eu cheguei, ele estava sentado na salinha das crianças, inclusive, né? E na época eu brincava muito com o filho do pastor, que era o Gustavo, né? E aí eu entrei na sala assim e falei, olhei ele lendo a Bíblia assim, eu falei, mano, que negócio doido, mano. Que negócio doido, esse cara lendo a Bíblia e tal. E eu via quando ele ia pregar. Eu tenho essa memória e, cara, quem viveu, viveu. Pergunta pra igreja antigamente, pros meninos, o que você quer acontecer com você? Meu, Quero ser pastor que eu nem meu pai. falo- Hoje eu quero verdade. ser tudo menos pastor. Menos pastor. Então o Deixa que eu foi que falar. aconteceu, né? Que a gente se Tem perdeu. uma pergunta aqui da internet. Sangue de Jesus me É, cobre com teu Michele sangue. Souza perguntou aqui. minha Eu vou perguntar. cunhada. Tua cunhada? Pode Legal, falar. legal. Eu ia falar pra ela. Ela perguntou sobre piercing na igreja. O que você acha? Gente, lembrando que toda pergunta que é falada aqui, opiniões, tá? Tá Papo. com medo, Isaldo? Troca- Deixa o pau Não, torar, só mano. que eu vou deixar, sabe o que Ah. é? Depois o pessoal quer cobrar pastor, quer cobrar pregador. Então, ele disse isso. É. Então, usa o programa, Cada tá bom? um- Então, cada um com cada sua opinião. É um um papo, tem. tá bom? Não, mas a Eu vou pessoa- responder essa pergunta aqui e vou Se- pedir pro Eric também dar uma É, opinião, tá isso bom? aí. Não, Tem tem que ter você e tem mais dois. Me deixa Não, fora aqui. não, que eu tô... não. O Eric É. vai dar opinião que sou entrevistado da noite, Eric. Vamos lá, sou entrevistado da noite.
O que eu acredito sobre tatuagem, até que ele Um falou dia eu que quero vir aqui falei como pra ele. entrevistador, tá? Pode me contratar, porque eu quero vir aqui oprimir quem... Da mesma forma, eu vou dar um troco no próximo. Que dia é hoje? Sexta que vem o Isaldo vai ser o entrevistado. Aí eu vou falar aqui e eu falar, vou deixar ele falar que ele é o convidado. Gente, eu não tenho conhecimento não, vou chamar os vasos que tem conhecimento, também. Eu só queria que... Porque eu tenho preguiça também, tá? Não é porque eu tenho conhecimento que eu tenho preguiça. Porque a informação... É que hoje em dia, eu vou até mudar o assunto, mas hoje em dia a informação tá muito fácil. É que a gente que não tem o conhecimento é porque tá com preguiça. Então eu sou Verdade. preguiçoso, amém? Eu tô com preguiça. então Deixa eu vamos falar também sobre ter isso. rapidinho. Eu falo Se a sobre informação- isso. Rapidinho, o pregador vê mensagem em tudo, né? É. Ele disse que hoje nós temos informação, mas não temos vontade, nós temos preguiça, preguiça. Sim. Mas vamos lá. Tem um texto que Jesus disse que vai multiplicar o pão, certo? Certo. Porque o texto diz assim, ó, e vendo que a multidão tinha fome. Fome. Então, na época de Jesus tinha fome, mas não tinha pão. Com pão. Então, ele precisa multiplicar para satisfazer a fome do povo. Hoje, na internet, tem pão bom. No culto de doutrina, tem pão. Tem pão. Tem igreja séria, que tem pão. Tem E o que pão. falta? Fome. 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 Ninguém tem fome. Então, na verdade, Não é quando só Jesus preguiça, estava, é tinha fome. fome, mas não tinha pão. É. Por isso que ele veio como pão, Eu vou... para preencher o vazio do povo. Hoje a gente tem pão, nas igrejas tem pão, com os pastores tem pão acessível, Tem. mas o que falta é Uma fome. base de livros Culto de e poder, fome. não tem que alugar cadeira. Culto de ensino, tem que alugar crente. É. Pra preencher as Isso é verdade. Obrigado pelo tapa na cara. Obrigado. Deus do Vamos céu. lá. Gente, sobre o piercing, a minha opinião, tá? Nosso corpo sempre é como o templo do Espírito Santo. Então ele começou falando aqui que a gente tem que cuidar do corpo. Falou assim, da mensagem do cavalo. Eu entendi muito bem. Eu matei o cavalo e fiquei com a mensagem. Assim, então não tinha E eu como. dizendo isso como hipocrisia. Sai então daqui, eu vou fazer comer o duplo furo no bacon. teu corpo é bom? E não é bom. Porque Mas é o templo a do pessoa Espírito se Santo, sente mas bonita, e aí? Eu acredito que não seja bom, mas é a minha opinião. Que Mas foi- a pessoa se sente Se a bonita. pessoa se sente bonita, então legal, tudo bem. Tá entendendo? É por isso que eu falo, é uma opinião. Então sempre o corpo da gente tem sempre que tratar O que tu acha? o tempo do O Espírito negócio Santo. aqui, ó, é porque... Fala, se- Varão. Não, se- deixa o Eric falar, eu quero colocar Não, ele no eu quero straight. ver Porque primeiro. assim, porque assim, Eu quero pegar a gancho porque aqui, né? assim, aí é muito fácil, pô. Ai, tudo que eu quero eu vou fazendo. Não dá nada. Eu acho bom, Não, me sinto mas- bem. Não é sobre o sentir bem, porque... Sobre o corpo, o seu Não, templo do não, Espírito Santo. então assim, Bom negócio. eu Mas ainda aí, nesse acho... argumento, alguém que usa piercing vai perguntar pra quem usa brinco. Por que pode furar aqui e aqui não? Entendeu? É, pô. Que tem Porque todo- se for tempo, não pode Mulher furar no lugar. pode, Só que pode foi furar legal, né? aqui. O que eu tô falando... Aí não pode Não, colocar eu não um tô piercing falando aqui. que é a minha opinião, mas tô falando Não, que não, a mas gente tem que ter eu vou cuidado. eu vou Legal complementar agora, porque Isso. as pessoas têm costume de perguntar pros homens e não perguntam mais pro Espírito Santo. Justamente. Entendeu? verdade. então é mais fácil eu Não, perguntar. eu pergunto. Então, peraí, Deus tu já já, me não, bloqueou peraí, a tu já vai América. responder. Então, peraí, é mais fácil eu perguntar pro Isaldo que trabalha com excursão, que vai ter. Ah, só que o Isaldo trabalha com excursão e ele vai falar: excursão pra mim é bom. Não, é. E o que pra ele é bom, pra mim às vezes não é, É bom. fácil perguntar o que a gente quer Mas ouvir isso pra é quem bom, tem a mesma viu? opinião que a Entendeu? gente. Se a gente perguntar pro Entendeu? Espírito Santo, se a gente perguntar pro Espírito Santo, nada ele vai deixar. Piercing, bebida, nada. Deus, ele não quer isso. Mas por É que a será que realidade. ele não deixaria piercing, né? Eu já fiz prova viva disso. Já. Eu bebi uísque, bebia tudo. E falo, Senhor, às vezes eu tenho vontade de beber o meu vinhozinho. E ele já me brecou. Já me brecou e ele não... É porque se por você ele tem não é. vontade de ficar tomando vinhozinho, você vai tomar sempre. Aí vai naquela conversa que Não, a gente foi antes. hoje eu tenho Acaba outra tomando. visão. Não vou sair da... Mais que eu era doido da cabeça, não. Mas Então, a é que nem eu pergunta tô te que você faz falando. sempre, né? Deus não quer. É que nem o Isaac acabou de falar. Por que tu não pergunta pro Espírito Santo? Se perguntar pro Espírito Santo, Vai receber ele a não quer resposta. piercing, ele não quer bebida, Só que- ele não por quê? quer. Só que o problema quer que você é se assim, santifique. É como a gente falamos aqui, o problema é o que? A gente quer aquilo que nos agrada. Então é mais fácil eu receber uma palavra que me conforta do que aquela que me confronta. Sim. Então a gente vivemos um período do conforto, não do confronto. Sim. Então quando a gente é confrontado, há um choque de realidade. Aham. Porque a gente está acostumado com aquilo que a gente quer. Então, pô, eu vou porque eu quero, tá? Porque eu Ah. quero. E, inclusive, gente, parece loucura, mas tem trabalho que nem Deus quer você lá. Isso É verdade. O trabalho Cê- que tira da presença E parece, dele. e parece que é uma coisa, mas Tem eu preciso, faculdade que tem Deus vai exigir faculdade que que você Deus vai tranque. exatamente. É isso que eu tô falando, E entendeu? é o que eu digo. O que o Exatamente. texto bíblico não diz especificamente, e aqui se diz, e aí a gente está falando de usos, de costumes, de comportamentos que não ferem a santidade de Deus, como por exemplo, o pecado que a gente cita, né? O adultério, a prostituição e afins. Eu acredito, como eu disse, nos mistérios pessoais. Tem coisas que o Espírito de Deus vai me fazer entender. Sim. Vamos lá, vamos falar de uma faculdade. Tem gente que vai entrar na Babilônia
vai estudar na Babilônia e vai sair como de Jerusalém. Daniel entrou na Babilônia. Quantos crentes não foram sequestrados por Nabucodonosor? Quantos não se dobraram perante a estátua? 3. Então tem gente que acessar a Babilônia vai te corromper na Babilônia. É verdade. Então tem coisa. Às vezes é um carro. Deus sabe que tem gente com Já carro que não vai brecou. prestar. Então Deus não deixa. Tem gente que vai morrer na medida. Isso. Porque Deus sabe que se o cara ganhar Essa R$1 aí- a mais, Não, isso Vai aqui, ó, pisar na cabeça ó, dos outros. Ó, corta. tem Corte. gente que vai morrer Tem na gente medida. que vai Porque morrer. se Falou tudo. Deus der R$1 a mais do salário mínimo, acabou o É. cara. Eu posso Acabou, falar algo? Acabou. É minha esposa. Eu acho que ela tá querendo falar pra mim. Mas vamos lá. Olha. Então, vai. Ela falou assim, ó. Seguindo o papo sobre o casamento. Eita, já voltou. Como, pra que Suvarão, como pra- fazer um casamento dar certo sem que nenhum dos dois precise abrir mão de ser quem ele é? E o que mais importa para manter um casamento forte com o passar dos anos? Tipo assim, ela tá dizendo o quê? Seguindo o papo de casamento, como fazer um casamento dar certo sem que nenhum dos dois precise abrir mão Da sua identidade. da né? sua Isso- identidade, quem ele é. E o que mais essa eu quero importa responder, a para primeira. manter um casamento forte com o passar dos anos. Tá, a primeira eu quero responder, a segunda vocês respondem, porque acho quem que tem um o- casamento forte são vocês três. Eu não tenho nada a ver com Segunda isso. Eu não sou casado, então eu não vou responder como ter um casamento forte. Claro que a gente sabe a luz da é Bíblia. casado, né, Varão? Não sou nada, varão. A segunda a gente responde. Mas Ah. a primeira, eu pensei, quando eu já ia até brincar, que ela falou assim, como fazer um casamento dar certo sem que nenhum abra mão de alguma coisa. Eu ia falar, Isso. pede pra Deus levar os dois, porque não tem como. Casamento é renúncia, o relacionamento é renúncia. Mas eu amo isso, porque eu sempre falo pros amigos, como você fazer um relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, amizade, igreja, Sim. dar certo sem que você perca a sua identidade, sua autenticidade. É não deixando pra revelar isso só no casamento. Porque se a gente não tomar cuidado, dentro de um namoro, por exemplo, cara, hoje eu namoro, mas eu sou uma pessoa terrivelmente extrovertida. Se eu sentir vontade de rir, eu paro o carro e vou dar gargalhada até a minha força acabar. Só que seria horrível pra mim me relacionar com uma pessoa que, enquanto eu estou rindo e sendo quem eu sou, não estou falando de, o Eric é uma pessoa ruim e ela tem que me aceitar assim. Não. Eu estou falando de identidade, de autenticidade. Estou falando de jeito, de comportamento, de forma de agir, de ser. Sim. Aí fica uma pessoa me regulando. Pra que isso? Tu é bobo? Você é palhaço? Não sou, mas eu sou isso aqui. Eu sou o Eric. Pô, até fala, não, o Eric é um no altar. E, claro, na parte Sim. boa, o Eric é um no altar e quando desce nem parece que é aquele cara sério. Porque, cara, eu não vou fazer graça no altar Exato. Aqui no lugar. e É o eu não vou respeito. ser Respeito. um gelo com os meus amigos. Sim. É. Quando o momento exige seriedade, eu vou falar daquilo que é sério. Sim. Agora, quando o momento exige descontração, eu vou ficar o quê? Fazendo debate na mesa comendo lanche? Eu vou rir, eu vou brincar, Sim. eu vou falar, a gente vai tirar sarro um do outro. Porém, agora eu respondo, é você mostrando quem você é desde o namoro, desde o noivado. Isso é forte, hein? Porque É forte, a pessoa ela tem que forte, amar conhecer a você pessoa. e não quem ela domesticou. Isso. Isso. Então Nossa, eu preciso forte amar. isso. Se eu sou a esposa do Isaac, eu preciso amar o Isaac e não Toda o Isaac. arrepiadinho. Acredito Sim. que é difícil Repreende. pra ela. Acredito que é difícil pra ela. Difícil pra ela. Capeta alegre. se a Ludmilla, que é a pastora Ludmilla, Uau. se a Ludmilla casou I com o love Isaac, you. ela precisa amar o Isaac e não subornar a identidade dele a fim de que isso agrade. Porque então ela não se apaixonou por mim, ela se apaixonou por aquilo que ela imaginou de mim. Exato. A Então, assim, imaginação. se a minha namorada se apaixonou por mim, ela não se apaixonou por Eric dos sonhos, não. É aquele Entrando cara, assim, nisso. Quando eu não, conheci minha Então, na esposa, eu falei verdade, pra ela que eu- na verdade, muitas das vezes as pessoas não se apaixonam porque nós somos. Eles criam uma ilusão daquilo que eles querem. Exemplo básico, eu viajo. E eu sou o cara mais aleatório. Sim. Eu tava trabalhando de Isso Uber. é verdade. A Cirleide, minha irmã de alma, esposa do Lucas Samuel. Mandar um beijo pra minha irmã de sangue também, Mirella, minha mãe. que Lucas, tá me você assistindo. vem também. Amo vocês. O Lucas vai vir aqui depois. Inclusive, saindo daqui, nós vamos pro Maná Lanches. Olha aí. O trailer do Lucas tá Ui, maravilhoso. Olha a Acho que eu vou propaganda. passar lá, hein? Mandar ele mandar uma 10%, batata pra 10%? gente. No código Eric É. Top. Mas, tá vendo? Eu sou isso aqui, ó. Mas então, quando eu me relacionei, a primeira coisa que eu digo é, olha, eu sou isso. Então, vamos lá. Eu tava trabalhando de um dia, a Celeste me ligou e disse assim, irmão, vamos pro Rio de Janeiro? Falei, quando? E eu, né, recorri dela, hoje. Porque a França, que é uma amiga nossa, né, que tem uma empresa no Rio, amanhã é o culto de ação de graças de manhã e ela quer que você pregue. E à noite tem a vigília da DCEP. Vamos?
Falei, vamos. Desliguei o aplicativo, fui em casa, peguei minha mala e disse pra minha mãe, estou indo pro Rio de Janeiro. Mas Glória a assim, Deus. estou indo pro Rio de Janeiro. Será que se eu tiver... Naquela época eu não me relacionava. Mas hoje, se surgir um convite, a minha namorada tem paz o suficiente pra acordar e eu falar, tá onde? Tô em Mococa. Tá onde? Tô no Rio de Janeiro. Tá onde? Tô no aeroporto, indo pra Goiânia, indo pro Porque tu pro já mostrou Piauí. pra ela, Por né? quê? Porque ela sabe. Agora, Legal. eu tenho gente que eu conheço de perto e amigos que. Vamos tirar uma foto. Não, ela não pode saber que eu tô aqui. Aí é Irmão, eu não tenho. Eu não consigo ser assim. Aí é bel. Tanto que ela também não é uma pessoa que vai ser presa a mim. Se ela quiser sair com os amigos de faculdade, de trabalho, eu ainda levo, faço Uber de graça. Se eu tiver dinheiro, eu ainda dou dinheiro pra que ela vá lá. Porque o relacionamento não é uma prisão. Isso. O casamento, o namoro, é claro que vai exigir limites de você. Mas não vai exigir que você perca a sua identidade, perca a sua autenticidade. É verdade. Então tem gente que recusa amigos. Ai, com a namorada. Não, cara, já termina ou então mostra agora quem você é. Porque no casamento, essa mulher ou esse cara vai te controlar. Vai te controlar. Você vai querer rir, ele vai te olhar e você vai parar de dar risada. Você vai- Glória a Deus. E não tem pior. E aí Coisa é pior onde do que isso. começa a entrar as tais pressão, Qualquer outra. E o pressões fato de dizer o quê? psicológicas. Você me conheceu Já é assim. 9 horas, vai dar. Eu não gostava disso lá e você Tá deixou. avançando. Não dava, não. Entendeu? Ah, avisar. Tinha outra, o final da pergunta, como que manter o casamento, né? Como manter? Deixa eu Era ver como aqui. manter Um o casamento casamento forte. duradouro. É, forte. aí o que é mais importante Deve ser para aqui, ó, manter falando, o fala de casamento forte com o passar dos anos? Eu vou dar a minha opinião, tá? Lógico que no casamento você tem conflitos, tem briga, Isso é normal. tem desacertos. É desde o começo até o fim vai ter isso. Tem. Sempre tem desacertos. O que eu e minha esposa costumava fazer sempre, e que faz tempo que a gente não faz, tem que renovar, né, amor? Você paga, tá? Amém? Olha, É. o Google respondendo Não, aqui. não, O que os não, casais... coisa não pode. Sabe o que a gente deixa de fazer? Vamos explicar. Quando você casa, depois de um tempo, você deixa de namorar com sua esposa. Vira Sabe- rotina. Vira rotina. Não é só rotina. Sabe o que é? Você não sai mais sozinho com ela. As pessoas têm que começar a sair sozinho com a esposa. Aí o marido não se prepara. Coloca os filhos pra ser Não, impedimento? Não. Coloca os filhos, mas vamos lá. Às vezes é ou filho, ou dinheiro, ou isso e aquilo. Pô, vai na Casou praia e com a deixou tua de ser esposa. namorado, né? Casou e deixou de ser namorado. Aí vai se preparar, aí a mulher não se prepara mais pro marido, já dorme com aquela camiseta dele, com aquele short dele, o marido já fica com aquelas cuecas rasgadas. Vamos trocar aquela cueca, irmão. Troca aquela cueca, corta o cabelo, Ah, fico- entendeu? Disso eu não posso falar, eu me abstenho. Não, é sério. É se preparar. Aí você vê, o cara fica com a roupa rasgada, bagunçado, a mulher também com a roupa dele. Já começa isso aí. Não é só Eu sair, acho que gente. o Não é só casamento, a briga. Pra ele se tornar É, forte, é todo um preparo, né? é todo dia um buscar conquistar o outro. Eu acho que o casamento pra ele ser bom, na verdade não digo E como bom, que é um buscar o mas outro? Agora eu gostei mas desse dura- tema. Ser cultivado, É né? difícil? duradouro. Sempre, Como É que que cultiva? cada- sempre lembrar que sei No lá, dia a dia dá pra você- você cultivar? Eu acho que dá, não. irmão. Dá, irmão. Dá. Sabe o que, porque que é, assim, Isaac? Ó, quando Acho que dá pra você acordar, dar bom dia, meu amor, dar um beijinho. Não, isso aí eu não. Amém. É cultivar. É, Parabéns, de resto- parabéns pelo mínimo. É o mínimo, pô. É o mínimo. Você vai fazer o que mais? Oi, amor, tô com saudade. Não tá nada, com saudade, cara. Acabou de ver, de dormir. Tô com Não, saudade, eu tá? fico. Como eu disse sou Cláudio romântico, Duarte, pô. mente, Eu não bobo, vou. mente. Realmente É que nem eu tô falando pra mentira, você. importa. Cada um tem Ah, uma amor, maneira. mó Cada um saudade tem uma de tu, não. maneira. Eu Que nem sou romântico. Eu sou muito dado. Eu não sou, irmão. eu sou. Eu é sou, dado? minha esposa Eu sou já não muito é. dado. Como assim Ela não dado? gosta. Como que é dado? O Varão acabou de defender que o cara tem que sair com a esposa, como você Não, namora. sair é uma coisa. Você ficar naquele dia, não, eu tenho que ganhar minha esposa todo dia, cultivar todo dia. Será que você faz isso mesmo? Ah, irmão. Eu faço. Ficar falando. Minha cultivou esposa todo tá dia? aí, pô. Não, tudo bem, você faz. Pô, eu sou o único errado que eu não faço isso todo dia. Eu não Se faço tu isso pegar todo meu dia. Reveja, cara. Ah, Reveja. Olha o Senhor Então, trabalhando não, no amém. culto. Tá, e como é que faz Irmão, isso? Não. irmão, é assim, na minha visão. Pra que mim, nem o bom Isaac dia, meu falou. amor, beijinho. Tem dia que não acorda brigado, se acordar virado, Tua já esposa tá era, onde, mano. Varão? Hã? Tua esposa tá onde? Tá na vendo a live live aqui Tá agora. na live. Fala pra ela que é na frente do ponto de ônibus, se ela chegar aqui, dá tempo dela bater nele ao vivo. Pra mim, tá? Tô falando de mim. Vou dar minha opinião. Pra mim, quanto mais próximo eu tiver da minha esposa, pra mim é melhor. E menos Sim, sim. perigoso. Não, E isso sim. menos perigoso. Pra Sim, mim. sim. Se ela mas- puder ficar comigo 24 horas, pra Tá, mim como é que você ótimo. conquista sua esposa Eu todo não dia? vou Vamos lá. enjoar. Eu não vou... Não, mas não é de Não enjoar. vou. Não é. Não Não estamos falando de enjoar, não tô enjoando da minha esposa. Não, Mesmo porque tem eu falei gente pra que minha gosta esposa. de ficar Não, eu distante. falei pra mim, eu até falar agora. O Falei, filha, você é imperativo. tão ruim
Você é tão ruim que se eu não Imperativo. te Se amasse, fosse eu não tava contigo, pra mano. ficar distante, era mais fácil Tem ficado solteiro. casar com alguém do interior Mas de São ninguém tá Paulo. falando de ficar ou distante, do gente. Eu tô norte. falando pra vocês assim. Vocês ficam numa poesia. Não, Ai, conquiste sua mulher todos os dias. Como conquista sua mulher todos os dias? Você manda Bom flor dia, todo dia? dá um Calma, cafezinho. Bom dia, eu mando bom dia. Cafezinho na cama. Não, todo dia? Não todo dia, mas pelo Ah, menos umas exato. 3 vezes no mês. Exato. Uma vez por semana. Tá. Não, o que me deixa é romântico jogar no ar, mas faz. Vamos lá. Eu faço. Conquista todo Mas dia. eu faço, ó. É? Eu todo não dia? Eu não Todo digo... dia café da manhã não, né, Varão? Não, é todo dia um beijinho, sim. É isso aí eu faço. É. A conquista não é o pão. A conquista Entendeu? é a intenção. É a intenção. É você ser lembrado. Quer conquistar sua esposa? Você foi na padaria? Leva um sonho pra ela. Entendeu? Só que Ela vai entender. Já pensou tu Pensou em mim. comer no pensou Mac em sem mim. pensar na tua esposa? Eu não consigo. Eu não consigo também. Eu consigo. levo pra Então. casa. Eu não como nada sozinho. Então, tu tá é no que a caminho gente certo, Agora irmão. a gente vai definir. Não, Olha, não como solteiro sozinho. dando pros casados, hein? Ah, Eu quero ser Ah. contratado pra palestrar. Entendeu? Não, quando eu digo solteiro, gente, eu não sou solteiro, não. Sou E muito, se minha sou muito esposa bem comer relacionado. alguma coisa e eu souber e ela não trouxe pra mim, eu fico no maior veneno. Eu fico no maior veneno. Não, mas como eu tava dizendo, é assim, o conquistar um ao outro é nunca deixar que um dia seja igual ao outro. É sempre procurar... Ixi, É sempre... peraí. Não, agora eu vou ter que cortar até o Isaac. Tem uma pergunta aqui. Qual? Pergunta aqui. Tem pessoas que se apaixonam pelo ministério e não pela pessoa. Maria Onde que tá Pregador. Quando isso acontece, precisa se libertar? Maria Pregador. Aonde Maria, que tá essa misericórdia. pergunta E que eu não tô vendo aqui? João vi aqui, Pregadora ou pessoal. João Cantora. Não, vamos voltar aqui que nós já chega lá. Então, assim, a ideia é de sempre procurar se apaixonar como... Eu, quando olho pra minha esposa, eu sempre procuro olhar pra ela como eu olhei a primeira vez. Eu tento. Eu faço alguma coisa. Eu procuro... Eu oro a Deus dizendo, não me deixa perder esse brilho nos olhos que eu tenho por ela. Uhum. Porque se eu perco o brilho nos olhos que eu tenho por ela, eu fico em um efeito vulnerável. Então, qualquer pessoa que eu ver, eu vou achar atrativo. Qualquer pessoa que eu olhar, eu vou querer trazer para aquele momento. Só que quando eu tenho na minha cabeça que eu tenho alguém que eu priorizo, o resto é resto. Entendeu? Então, ela continua sendo a minha prioridade. Então, quando eu digo de questão de a cada dia procurar a inovar, não é apenas... Mas a nossa mente precisa passar por essa transformação, a nossa mente precisa passar por essa ideia, e a gente precisa entender, poxa, eu preciso ser melhor que ontem. Não, hoje não tá bom, eu preciso melhorar um pouco mais, eu preciso tentar. E isso ela vai vendo no decorrer. Aí agora, se ela for cega, irmão, aí dá luta. Que aí Acho ela que- não consegue ver. Psicologia diz que a mulher é levada por aquilo que ouve e o homem é levado por aquilo que vê. Levado assim, né? Convencido na palavra. Porque o homem também gosta de ser... Porque, né, não, mas paparicado. o diabo sabia tanto disso que pra Eva ele não mostra o fruto, ele conversa com ela. Depois que ele conversa, Eva mostra o fruto. Você vê, mulheres? Cuidado, hein? Ficar Então- mostrando fruto errado pro marido. A audição da mulher. Varão, se mulher fosse levada por aquilo que vê, nós quatro tava na roça, que a gente não é tão bonito assim, não. Então, já começa por aí. Não, já fui bonito. Não, acho que não, Rodrigo. Acho que a gente tem que fazer as considerações Já fui finais. até né? modelo, deu- já. Temos que fazer as considerações Agora finais. que- mas Mas o responde papo tá essa muito bom. pergunta aí, um de vocês. Pode não? E Pode. outro dia, lembra ele aí pra me trazer um dia de novo. Vamos Por mim. trazer a Érica. A Érica benção. Então, Fazer as considerações finais, Isaac. Bora? bora, vai lá. Inicia. Acabou. Responde. Tem que responder. Volta a pergunta. responder uma, pode responder Não, essa daí que última. perguntaram pra ti. Sobre quem se apaixona pelo ministério. Você tem que se libertar a pessoa? Todo pregador tem que casar com a cantora e toda cantora tem que casar com o pregador. Não, você não casa com o ministério. Eu Exatamente. conheço... E se alguém se casar com o ministério? Ele se apaixona Separa pelo ministério. separa pelo ministério. Quem casa por beleza, separa pela falta da beleza. Quem casa Exato. por unção, separa pela falta da unção. Exato. Se a minha mulher casar comigo por conta da minha unção, o dia que eu passar um dia de frieza espiritual e perder a unção, ela me larga. Exato. Entendi. No caso do Isaac, não casou pela beleza. Nunca foi bonito. Ele já tem esse ponto. Ele já tem por beleza não foi, Isaac. Foi fica Deus tranquilo. mesmo. Foi Já Deus. faltou e ela não largou. né? Graça e Já faltou. misericórdia. Graça e misericórdia. É Vai. isso. Ela é míope. Pessoal, esse foi o Papo de Homens, tá bom? Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, tá bom? Nos desculpem qualquer coisa aí. Continue nos acompanhando, tá bom? Essas são minhas considerações. Eu Compartilha, queria né? ser mais Compartilha. polêmico, não consegui ser mais polêmico, Não, tá? não, É o primeiro, Eu tive que primeiro. ficar contendo o Isaldo toda hora. É, pô. Tava com ansiedade. Eric, não deixa pode. pra nós como faz pra te achar no Instagram. Gente, primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Vocês tinham 1000 opções, me trouxeram aqui. Obrigado por me ouvirem, por me dar essa oportunidade de conversar, talvez com quem não me conhece. Mas entra lá no Instagram,
Eric Alves, tá bom? Tem lá os contatos, vai ser um prazer estar Contato para com você. agendas. É só clicar lá, tem um link. Eu não sou muito de Instagram, raramente você vai ver um post meu, mas eu sei que Deus vai me ajudar nisso. O Isaac tá em raiva de mim, porque quando ele chama pra ele coloca minha foto de 2012. É, eu falo pra você No fazer um cartaz ensaio hoje, comigo, você não mas faz. eu não tenho tempo pra isso, a menos que ele banque minhas corridas particulares. Ah lá. Então, vou colocar meu número Quer aí. deixar o número de corrida particular? Também pode deixar. É o mesmo de agenda, é o mesmo de corrida. E se você fizer um café na sua casa, quiser me convidar, é o mesmo. Vai tocar neste telefone aqui. E ele o vai nome do Senhor atender em ser nome de Jesus, não glorificado. vai? Em nome de Jesus. Uau. Diguinho, fala aí. Como faz pra Agradecer. achar a loja? A loja? É. A Diguinho Metais é na Marechal Deodoro, número 83. Instagram da loja, filho. Instagram da loja é Diguinho Metais. Ponto de referência. Ponto de referência VLT do lado do posto Shell. E aí, como que faz pra achar o Vou Viajar? Vou Como faz? viajar, ponto de excursão. Tá bem aqui do ladinho, ó, da calçada aqui do Quarentenário Mil Grau, tá bom? Fica ali na Angelina Prete 360. Inauguraremos a loja física segunda-feira, tá? Glória Vamos a fazer um Deus. culto de ação de graças lá. Não vamos fazer coffee break, nem nada, mas se você quiser ir pra um culto de ação Então, de não graças... vou. Nenhum Você café preto? Não, um cafezinho vai ter pro Ah. Diguinho, né? Tá bom, gente? Então, se você quiser ir lá, vai ter bastante promoções, tá? Agradecendo também a equipe do Quarentenário Mil Grau. Opa, Deixa eu falar um negócio pra vocês. Calma aí. Bate palma pro Deixa eu falar um Quarentenário Mil negócio pra Grau. vocês. Isso eu não posso deixar de falar. Pessoal altamente profissional, tá bom? Nos entregou Top. tudo aquilo que nós pedimos e o que nós não pedimos, tá bom? Achei que até que não seria possível, mas eles fizeram. Então, ó, canal no YouTube, o Instagram foi o Isaac que fez. O TikTok, acredito que ela vai fazer, mas o canal no YouTube foi feito, essa transmissão. Não, o Instagram, tudo. vou passar nós pra mão não, deles. Nós Tudo. não precisamos fazer nada. Nada. Sentamos aqui e falamos. Então, se você quer fazer um podcast, faça com 40 Mil Grau, tá bom? Conversa aqui com eles, negocia com eles, que eu vou falar pra vocês, você vai ficar O nome satisfeito. o nome Conversa dele, eu aí esqueci o com nome ele. dele. É o Di. O Di Di Vieira, Vieira. e o nome Di dela é? Yasmin Santos. Aí, Ela Yasmin também, eles Santos. têm Tem dia livre? Eu vou fazer meu podcast, hein? Vou começar. Muito legal, muito legal. Deus, essa Como palavra. emagrecer Eu em falo pra 5 você, dias. O Di Vieira também faz parcerias comerciais aí também, tá? Tudo. Página bem visitada, sabe? É um trabalho extremamente profissional. Gente, eu fiquei aqui bobo com isso. É verdade. Tá? Como a gente foi tão bem Recepção. tratado. A recepção, desde o começo até esse fim. Tá bom, gente? Muito Isso aí. obrigado, é isso aí. Esse Esse foi o Papo de Homens. Papo de homens. Quarentenário Mil Grau. Top.